Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Ó, eu gravei aqui a videoaula desse bico aqui, desse contorno, que vocês têm me pedido bastante. Eu gravei aqui o passo a passo, tudo certinho pra vocês. Deixa eu abrir ele aqui. Esse modelinho é o Darla, da nossa queridona Lauren Crochê. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da videoaula da passadeira, da tampa do vaso e do tapetinho para vocês irem lá fazer. A única coisa que eu mudei do modelinho da Darla foi aqui, ó. Eu tirei o picô, tá vendo? Eu tirei os picô e coloquei aqui os pontos baixos nesse contorninho aqui, tá bom? Espero que vocês gostem da aula. Dá um likezinho aí, se inscreve no canal, comenta, compartilha aí pro YouTube entender que vocês estão gostando aí do vídeo, tá bom? Bora pra aula! Prontinho, ó, vou mostrar pra vocês como que eu faço essa curvinha aqui, ó, que eu tiro o picô, tá bom? Esse modelinho é o Darla, da Lauren Crochê, eu tiro o picô e faço esse contorno aqui. Eu tô com uma passadeira aqui, que eu já terminei ela, e aí eu vou entrar já aonde eu modifiquei o meu bico do da Lauren, tá? Eu fechei aqui, ó. No caso, esse daqui seria a última carreira lá da Lauren. Porém, a minha vai ter mais uma que é esse contorno aqui. Então, eu venho aqui, ó, caminhando com o meu ponto até ali, aonde tem o lequinho de 3, separado por 2 correntinhas. Eu vou caminhando até ali. Cheguei aqui. Lá na videoaula da Lauren, ela já vai fazer aqui o ponto alto e já vai vir com picô. Eu não faço dessa forma, tá? Eu vou subir 2 correntinhas que equivalem ao meu ponto alto e vou fazer mais uma que é a correntinha de separação. Laço, venho no mesmo lugar, vou fazer o meu ponto alto. Uma correntinha. Laço novamente, venho no mesmo lugar, faço meu ponto alto, uma correntinha. Laço novamente, venho aqui, um ponto alto, uma correntinha. Aqui enganchou ali. Laço novamente, venho aqui e faço um ponto alto, totalizando 5 pontos altos separado por uma correntinha dentro do lequinho aqui, tá bom? Laço e venho aqui, ó, nesse espacinho eu vou colocar um ponto alto. Aqui não muda nada, tá bom? Não tem mudança aqui. Só mudo mesmo nessa parte que eu faço do leque, que eu tirei o picô daqui, porque depois eu venho com o contorno. De novo, um ponto alto, uma correntinha. 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 E um ponto alto. Laço e venho direto aqui novamente. Vendo? Um ponto alto, laço, venho direto aqui, um ponto alto. A mesma coisa lá na videoaula da Lauren. Laço e venho direto aqui dentro do lequinho de 3, separado por 2 correntinhas. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. E um ponto alto. E assim eu vou fazer por toda a minha lateral. Quando eu chegar lá na minha curva, eu volto com vocês para mostrar para vocês como que eu faço os aumentos aqui para poder não emborcar o trabalho e nem embabadar, porque aí não pode nem faltar e nem sobrar pontos. Voltei. Ó, eu já fiz aqui toda a minha lateral. Agora eu cheguei aqui na curva, ó, aonde fica aqui o desenho. Como que eu faço? Toda live que eu faço com vocês, eu falo pra vocês ir colocando a peça em cima de alguma coisa, pra vocês saberem se vocês precisam colocar ou tirar pontos. Aqui não vai ser diferente. Eu vou fazer assim, ó. Vou mostrar pra vocês aonde eu coloco o aumento, tá? Ó. Aqui eu vou colocar
os 5 pontos altos, separado por uma correntinha. 1, 2, 3, 4 e 5. É nessa hora que eu vou colocar o meu aumento. Eu vou colocar aqui, ó, depois que eu terminei os 5 pontos altos, eu vou colocar uma correntinha. Laço, venho aqui com o meu ponto alto. Desculpa, gente. Laço, faço meu outro ponto alto e vou colocar uma correntinha. Laço e venho aqui dentro para colocar os meus 5 pontos altos separado por uma correntinha. 1, 2, 3, 4 e 5. Lembra quando eu falo pra vocês assim, correntinha de entrada, correntinha de saída? É esse aqui que eu faço, ó. Eu terminei aqui, faço uma correntinha. Vou entrar aqui, ó, no novo ponto. Então, essa correntinha de entrada, faço aqui o ponto alto, laço, faço outro ponto alto aqui. E agora eu vou fazer uma outra correntinha de saída. Aqui foi pra mim entrar nesses 2 pontos e agora eu vou fazer de saída. Laço e vou fazer aqui os meus 5 pontos altos separado por uma correntinha. Sim. Ó, fiz o aumento aqui nesses 3, tá vendo? Eu coloco aqui na mesa e dou uma olhada, ver como que eles estão. Tá vendo? Tá certinho. Então, esse próximo aqui, esses 2 aqui, eu não vou colocar a correntinha de aumento, pra ele não ficar sobrando. Então, aqui, ó, na entrada eu não vou fazer correntinha, vou vir direto com o ponto alto aqui, ó. Um ponto alto, outro ponto alto aqui. Laço e venho direto aqui com meus 5 pontos altos, separado por uma correntinha. 1, 2, 3, 4 e 5. No próximo eu também não vou colocar, tá, ó. Vou direto, ó. Laço e vou fazer aqui o ponto alto. Sem o aumento das correntinhas, para ele não ficar embabadando. Agora, no caso de vocês, se ficar emborcando, aí pode colocar mais correntinha, que é que nem eu falei para vocês. Vocês vão colocando em cima da mesa, de algum lugar retinho aí, e vai vendo se precisa colocar ou não. Eu estou fazendo do jeito do meu ponto, na minha tensão de ponto, aonde eu posso colocar e aonde eu posso tirar. Vocês vão fazer a mesma coisa aí, colocando em cima de uma superfície reta, para saber se vocês precisam colocar a correntinha ou tirar. Ó, fiz esses 2 aqui sem a correntinha, eu coloco aqui de novo, pra gente ver como é que tá. Vou fazer aqui mais um sem a correntinha. Laço, vou direto para o ponto alto, uma correntinha. Ops, sem correntinha, que aqui é direto. Laço, vou fazer aqui os 5 pontos altos separado por uma correntinha. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá vendo? Eu não coloquei correntinha aqui nem aqui. Coloca aqui na mesa de novo pra gente ver. Aqui eu vou colocar uma correntinha que tá bem no pico, tá vendo? Da curva. Vamos colocar uma correntinha de entrada e uma de saída, ó. Terminei aqui, uma correntinha. Coloco aqui bem na entrada desse novo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Eu já saí agora desses 2 pontos altos, vou colocar mais uma correntinha de saída aqui. Vou fazer aqui os meus 5 pontos altos separado por uma correntinha. 1, 2, 3,
4 e 5. Ó, tá vendo como ele tá ficando? Aqui eu vou colocar aqui eu vou colocar sem correntinha. É assim que eu vou fazendo, gente. Eu vou vendo a tensão do meu ponto, se eu preciso colocar ou tirar a corrente. Vocês fazem assim também no trabalho de vocês, quando vocês forem fazer esse modelo. Se vai precisar colocar aqui um aumento de correntinha ou não. Ponto alto, uma correntinha. Ponto alto, uma correntinha. Ponto alto, uma correntinha. Ponto alto, uma correntinha e ponto alto. De novo, vou colocar ele aqui, ó, tá vendo? Deixa eu abrir ele mais assim pra vocês verem como que tá ficando, ó. Não tá embabadando e nem tá emborcando, tá vendo? Deixa eu fazer como eu faço lá na live pra vocês verem, ó. Não tá embabadando e nem emborcando, porque eu tô vendo a minha tensão de ponto aqui e tô fazendo o que a minha tensão de ponto tá pedindo. Aqui eu não coloquei correntinha, aqui eu vou colocar correntinha, pra ele não emborcar e não vai embabadar, porque eu tô vindo com a minha tensão de ponto e sei aonde eu preciso colocar e aonde eu não preciso colocar. Uma correntinha, vou fazer aqui os 5 pontos altos separados por uma correntinha. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui eu coloquei as correntinhas, tá vendo? Ó. Tá vendo que não tem nada emborcando nem embabadando? De novo, eu vou colocar a correntinha aqui. Correntinha na entrada, o ponto alto aqui. É do mesmo jeitinho lá da Lauren, só que a diferença é que esses 5 pontos altos aí, que eu tô fazendo dentro do meu leque, ele não vai com picô, ele vai com separação de uma correntinha, ó. De novo, uma correntinha. 2, 3, 4 e 5. Vou vir aqui continuar fazendo e não vou colocar correntinha aqui, vou vir direto. Um ponto alto, outro ponto alto. Laço e vem direto aqui no leque. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? 5. Laço, venho direto aqui sem correntinha. 1 e 2. Vamos ver como tá ficando? Ó, tá vendo que dá certinho, gente, na tensão de ponto? Vocês vão fazendo a tensão de ponto de vocês aí e vocês vão vendo se tá bom, ó. Não tem nada emborcado, nada embabadado, é assim. É muito mais fácil vocês fazerem dessa maneira do que vocês fazerem direto e reto, emborcar ou fazer direto e reto e embabadar e fica mancha, desmancha, faz, desmancha e faz. Então, vai fazendo dessa maneira. Eu agora já cheguei aqui na reta, ó, tá vendo? Aqui tem a lateral, eu vou aqui na minha reta. Vou terminar a minha reta aqui. E assim, quando eu terminar tudo, eu volto com vocês mostrando como que eu faço essa curvinha aqui, ó. Tá vendo? Com a outra cor, tá bom? Já volto com vocês. Voltei, ó, terminei toda a minha carreira. Agora eu vou fazer essa daqui, ó, que é com a voltinha com o verde. É tudo ponto baixo. Vou aqui prender aqui, ó. Prendi. Tá preso. Vamos lá. Aí, eu prendi aqui, tá vendo? E já entrei aqui, ó, nesse primeiro intervalinho aqui dos 5 pontos altos. Fiz um ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha. Aqui dentro desses 5 pontos altos, ó, ponto baixo, uma correntinha. Ponto baixo,
uma correntinha, ponto baixo. Aí eu tenho essa voltinha aqui, né, que tem os dois pontos altos aqui. Eu vou vir aqui, ó, sem correntinha, tá? E vou fazer um ponto baixo. Não vou fazer um ponto baixo aqui ainda, vou fazer aqui. Pronto. Fiz aqui a minha carreirinha. Vou, sem correntinha, eu vou entrar aqui nos outros 5 pontos altos separado por uma correntinha. Um ponto baixo, 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 sem correntinha, porque eu já vou entrar aqui. Vou fazer aqui o meu ponto baixo, pulo esse daqui, esse intervalo, e vou direto aqui fazer o ponto baixo. Ele vai ficando dessa forma aqui, ó. Eu fiz assim, porque se eu entrar com um ponto baixo aqui também, essa parte aqui, que é a lateral, ele vai embabadar. Mas se no seu ponto ele começar a ficar emborcado, você pode colocar aqui a correntinha aqui dentro também, tá bom? Vamos lá novamente aqui dentro dos 5 aqui, pontos altos separados por uma correntinha, ó. Fiz aqui os dois, não vou fazer correntinha e vou entrar agora aqui nos meus 5 pontos altos. Ponto baixo, uma correntinha. Ponto baixo, uma correntinha. Ponto baixo, uma correntinha. Ponto baixo, venho aqui, ó, ponto baixo. Pulo esse, venho aqui, ponto baixo. Sem correntinha, vou entrar aqui nos meus 5 pontos altos. Uma correntinha. Ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo. Ó, e aí ele vai ficando assim. Vou fazer aqui por toda a minha carreira, e aí quando eu chegar na lateral eu volto com vocês. Já fiz aqui toda a minha lateral, ó, tá vendo como ficou? A minha lateralzinha de ponto baixo, e tô entrando aqui, ó, aqui na minha curva, tá vendo? Fiz aqui, vou entrar aqui nos 5 pontos altos normalmente, igual eu tava fazendo ali na lateral. Ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha. Ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo. Aí, entra aqui normalmente com uma correntinha. Lembra que ali na lateral a gente não tava entrando aqui, tá vendo? Agora nós vamos entrar, colocar esse ponto a mais aqui, pra ele não emborcar ali na lateral. Vamos continuar sem a correntinha aqui pra entrar no 5. O que vai mudar é que a gente vai começar a colocar um ponto baixo dentro daquele intervalinho que a gente não estava colocando. Sigo aqui, ó, fazendo meu ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha. Aqui, normalmente, ó, ponto baixo, que a gente tava fazendo, e vou colocar aqui, ó, nesse meio dos 2 pontos altos, um ponto baixo. Outro ponto baixo, vou entrar aqui com ponto baixo nos 5 pontos altos. Um ponto baixo, uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha. Um ponto baixo. Aqui no intervalo, um ponto baixo. Aqui nesse meio, um ponto baixo. Um ponto baixo. E vou aqui entrar nos 5 pontos altos novamente, separado por uma correntinha. Ponto baixo, uma correntinha. Ponto baixo. Uma correntinha. Ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo. Aqui na lateralzinha, um ponto baixo. No meio dos 2 pontos altos, um ponto baixo. Aqui de novo, um ponto baixo. E vai ficando dessa forma. Lembrando que, caso continue a ficar embocado aqui de vocês assim pra cima, é porque tá faltando ponto. Então, o que dá pra vocês fazerem? Colocar a correntinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como que dá pra fazer, ó. Aqui, quando termina esses 5 pontos altos, eu não coloco mais correntinha, vou direto aqui. Se aqui na curva ficar emborcando de vocês,
vocês colocam a correntinha aqui, ó. Dessa forma, correntinha antes do intervalo aqui, ó, correntinha, aí vai fazer o ponto baixo, aqui o ponto baixo, aqui o ponto baixo e a correntinha antes de entrar aqui nos 5 pontos altos. Então, se ficar emborcando de vocês, vocês vão fazer aqui os 5 pontos altos. Na parte reta, a gente vem até aqui com ponto baixo, sem fazer correntinha, vem direto aqui. Mas se o de vocês estiver emborcando, vocês colocam uma correntinha aqui antes de entrar aqui, tá bom? Pra quem tá fazendo e tá embabadando, mesmo sem colocar a correntinha, mas colocando esse aqui no meio, pode continuar a fazer igual aqui na lateral, ó, que a gente não coloca nesse meio aqui, ó, nesses 2 pontos altos, tá bom? Eu vou terminar a minha lateral aqui e já volto com vocês. Ó, terminei aqui a minha lateral, tá vendo? Colocando ponto baixo aqui também, ó, nesses 2 pontos altos aqui, que é o que a gente não coloca aqui nas laterais, tá vendo? Aqui não tem ponto baixo. Ó, ficou certinho. Vai medindo no ponto de vocês. Se começar a ficar emborcado, coloca a correntinha aqui, ó. Se começar a embabadar, aí você tira esse do meio. Vocês vão sempre, coloca o trabalhinho na mesa assim, ó. Tá vendo? Vai fazendo isso daqui, assentando os pontinhos, pra ver se precisa colocar ou tirar ponto. Tá vendo? Ele tá certinho. Vou entrar aqui na lateral e vou fazer mais um pouquinho pra vocês verem novamente a lateral. Então, aqui na minha curva, eu estava colocando aqui nesse meio o ponto baixo. Agora, na minha reta, eu não vou mais colocar. Tô aqui nos meus 5 pontos altos, ponto baixo separado por uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo. Sem correntinha, porque agora eu vou entrar aqui na lateral, ó. Vou fazer aqui, ó, o meu ponto baixo e vou direto pra cá. Esse aqui do meio eu já não faço mais na lateral, porque no meu ponto ele vai embabadar. Se no de vocês ficar emborcando, vocês colocam aqui no meio também, tá? Já vou prender esse fiozinho aqui, ó, que aí é um arremate a menos. Ó, ponto baixo, uma correntinha, porque eu tô aqui nos 5 pontos altos, separada por uma correntinha. Ponto baixo. Ó, vou entrar aqui com ponto baixo direto. Não vou colocar aqui no meio dos 2 pontos altos, vou direto pra cá. Vou entrar aqui nos meus 5 pontos altos sem a correntinha aqui, ó. Ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo. Aqui novamente, ó, do ladinho um ponto baixo, pulo esse aqui de 2 pontos altos e faço aqui o meu ponto baixo. Vou entrar aqui nos 5, ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo. E assim a gente vai fazer até terminar o trabalho.